Boa noite, pessoal. No vídeo eu vou tratar da seguinte temática dentro do contexto historiográfico: os grandes oradores da história. Citar, por exemplo, Cícero e Marco Antônio, que através dos seus discursos motivaram seu império a expandir em limites gigantescos, graças ao poder motivacional de suas palavras. Outro exemplo, além dos imperadores Cícero e Marco Antônio, podemos citar o próprio Jesus Cristo, Yeshua, segundo o aramaico. Foi um homem, para além das questões religiosas, Jesus foi um homem que soube retirar o máximo de cada um de seus discípulos, tornando-os eles conhecedores sábios que difundiram suas ideias por todo um complexo de sociedades. Jesus Cristo foi um líder que delegou funções a homens que aparentemente para o mundo eram trogloditas, né, ignorantes na acepção da palavra, mas fez deles o que relata na Bíblia de pescadores dos homens, porque soube sugestionar essas pessoas do seu valor, um papel de um grande líder, por sinal. Por isso que enquadra-se na questão da grande oratória. Seus discursos reuniam multidões, ainda que pese a forma que Cristo foi morto, do ponto de vista histórico falando, não tira o valor da sua figura do ponto de vista histórico, principalmente pela questão da oratória. E ninguém mais conseguiu fazer de homens simples, pescadores, grandes sábios, difusores de uma nova religião, que a priori, naquele período, era uma dissidência do judaísmo. Não estava constituído enquanto religião. Somente 3 séculos depois, com o Edito de Milão, promove-se o cristianismo como religião oficial do Império Romano, levando-se em consideração que a Judéia era território do Império Romano. Os israelenses, os judeus daquela época, estavam subjugados ao Império Romano. Para além das questões da antiguidade, podemos trazer para a nossa realidade. Há também vários outros oradores que não são como Cristo. Pelo contrário, são antagônicos a Cristo. Vamos citar, por exemplo, Adolf Hitler, que com seu poder de persuasão iludiu várias pessoas em prol de interesses de uma ideologia doentia que acha que existe uma raça superior, quando na verdade quem conhece história sabe que não existe raças humanas, existem seres humanos em toda a sua totalidade. E Hitler conseguiu convencer várias pessoas que seus ideais eram corretos, mas muito porque o ambiente de derrotado da Primeira Guerra Mundial, de humilhado, fez com que o cara que aparecesse fazendo um discurso que a raça alemã era a raça superior, encontrou campo fértil nesse quesito para se tornar
que foi o nazismo e o que ainda é o nazismo, pois existem algumas partes do mundo que existem grupos neonazistas ainda. Infelizmente, essa praga não acabou. Outros exemplos. Joseph Stalin. Para vocês terem uma ideia, Stalin foi tão cruel, mas tão cruel, que ele mandou matar mais do que o Hitler. E para ele não fazia distinção se era judeu, negro, homossexual. O único requisito era ser inimigo da revolução. Mais de 300 mil pessoas morreram sob a batuta militar e o comando de Joseph Stalin. Para vocês terem uma ideia, o cara foi tão poderoso que a cidade de Leningrado, na época, passou a se chamar Stalingrado. Por conta do poderio. Ele dizimou, matou, mandou matar inclusive membros até do próprio partido do bolchevique que ameaçava seu poder. Por exemplo, como foi o caso do Leon Trotsky, que foi morto a machadada por um assassino contratado por Stalin no exílio no México. Ele foi morto a machadada. Também temos, por exemplo, outros exemplos aqui na América Latina. Fidel Castro, que alguns chamam dele de Carnicero del Caribe, ou carniceiro, é um termo hispânico que é trazido para o nosso idioma, quer dizer açougueiro, pode ser açougueiro. O seu governo fuzilou vários inimigos políticos da época, nos famosos Parelhões. Contudo, o discurso de Fidel Castro, a oratória dele é tão grande, tão chamativa, que inclusive no seu próprio julgamento, no primeiro ataque ao quartel de Morrocada, ele fez do seu julgamento um discurso, porque ele foi o advogado dele e dos membros da revolução que estavam sendo julgados. E nisso, levando-se em consideração que ele é advogado formado. E o outro é o Mao Tse-tung, também outro sujeito que tinha um discurso muito atrativo, mas era conhecido por ser pedófilo, que gostava de fazer fornicações com meninas de 12 anos. Um sujeito que na realidade era um canalha em pessoa. Enfim, em toda a história existiram pessoas com grande capacidade de liderança que fizeram algumas escolhas certas para um mundo melhor, outras preferiram a maldade. Contudo, não existiram mais pessoas boas do que ruins. Poderia ser citado como Martin Luther King, Mahatma Gandhi, por exemplo. Contudo, iria me alongar muito e resolvi personificar o exemplo de Cristo, que pregou o amor incondicional e o valor da verdadeira riqueza, fazer o bem sem olhar a quem.
E no mais, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam do joinha. E tenham uma maravilhosa noite de quarta.